Você já se perguntou por que alguns países da Ásia, que há apenas 50 anos viviam na extrema pobreza, hoje são potências econômicas, enquanto o Brasil, mesmo com todos os recursos naturais que possui, continua patinando? E se eu te disser que o Brasil está prestes a afundar e virar um continente perdido se não mudar de direção agora? Ou pior, e se eu te disser que a gente já sabe o caminho da prosperidade, mas a gente insiste em ignorar? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma análise que mudou completamente a minha visão sobre a economia brasileira e que pode te fazer enxergar o que está acontecendo no mundo de uma forma totalmente nova. Antes da gente mergulhar na situação do Brasil, a gente precisa entender o panorama global. Parece que a gente está vivendo num caos, né? Nos Estados Unidos, o debate sobre imigração e muros na fronteira. Na Europa, pessoas fugindo em barcos do norte da África. Guerra na Ucrânia, conflitos no Oriente Médio, tensões na América Latina. Parece que o mundo enlouqueceu. Mas tudo isso faz parte de um mosaico maior. São peças que se encaixam perfeitamente quando a gente entende o quadro completo. O que está acontecendo então? A gente está testemunhando uma reação conservadora global. A direita vem ganhando terreno em diversos países. Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, Portugal, França, Nova Zelândia. E isso não é por acaso. Não é possível ignorar um fenômeno que mobiliza dezenas de milhões de eleitores. Mas por que isso está acontecendo? A resposta é surpreendentemente simples. Quem está em crise é a democracia ocidental. E isso é crucial entender. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Imaginem o seguinte cenário. Por décadas, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. De 1900 a 2000, o Brasil atraía imigrantes de todos os cantos. A maior colônia japonesa fora do Japão, a segunda maior de italianos, a terceira maior de alemães. A gente tem mais libaneses aqui do que no próprio Líbano. O país crescia a taxas de 7% ao ano. Uma recessão naquela época significava apenas 3,5% de crescimento. E tudo isso sem Ministério do Planejamento, sem a complexa estrutura burocrática que a gente tem hoje. E o que aconteceu depois? Criamos ministérios, aumentamos a burocracia e começamos a enfrentar hiperinflação, moratória externa, crescimento baixo, corrupção e estagnação econômica. O mesmo padrão se repete em países como Argentina, Venezuela, Bolívia e Equador. Juntos formam o que chamo de Atlântida econômica, um continente que está afundando enquanto o resto do mundo avança. Vamos observar a Argentina. Há 100 anos tinha o primeiro metrô das Américas, antes mesmo de Nova York. A sua renda per capita era comparável à de países europeus. Hoje, 40% da população vive na miséria. A Venezuela, com as maiores reservas de petróleo do mundo, se transformou em um país de êxodo populacional em apenas 25 anos. O que deu errado? Para entender isso, a gente precisa analisar o que aconteceu do outro lado do globo. Imagina a economia mundial como uma grande piscina. Primeiro, entrou o Japão, um país pequeno, com uma população reduzida. Depois, a Coreia do Sul. Tudo bem, a piscina ainda comportava, mas aí veio o mamute, a China, com 1,4 bilhão de pessoas. E logo depois, a Índia, com quase a mesma população. O que os economistas chamam de Teorema de Stolper-Samuelson começou a acontecer, que é a equalização dos preços dos fatores de produção. Em termos simples, quando as economias se abrem, os preços, incluindo salários, tendem a se equiparar. Quando eu era jovem, um carro japonês custava cerca de 10 mil dólares. Os americanos dirigiam Cadillacs, Mustangs. Hoje, um carro americano pode custar 70 ou 80 mil dólares, enquanto os japoneses, coreanos ou chineses dominam o mercado. Por quê? Porque houve uma equalização. Os salários asiáticos subiram, os ocidentais estagnaram. A globalização foi uma história de sucesso incrível. Nunca tantas pessoas saíram da miséria em tão pouco tempo. Mas isso pressionou o lado ocidental do mundo. Durante décadas, o Ocidente viveu uma grande festa econômica. Enquanto isso, o Brasil e seus vizinhos sul-americanos estavam na
clínica de reabilitação, tentando se recuperar de décadas de modelos econômicos falidos. Agora a festa acabou. São 4 da manhã. Todo mundo já tá bêbado de globalização. Começou uma confusão e a polícia, na forma de conflitos geopolíticos e crises econômicas, chegou para prender todo mundo. Nesse cenário, a gente pode entender melhor os conflitos atuais. A guerra Rússia-Ucrânia representa a reação de um país que se sentiu perdedor nessa ordem global. A Rússia fez a sua transição ao capitalismo de Estado, mas manteve as suas ambições imperiais. A China tem 2 faces. Uma dinâmica tecnológica, construindo portos pelo mundo e expandindo a sua influência, com a nova Rota da Seda, e outra implodindo lentamente, com cidades fantasmas, empresas estatais deficitárias e um setor bancário em apuros. No Ocidente, a classe média se sente abandonada. Os salários não sobem na França, na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos. Enquanto isso, as bolsas de valores atingem recordes históricos, beneficiando apenas os já privilegiados. E aqui entra a grande contradição. Enquanto a Ásia adotou o modelo capitalista para tirar sua população da miséria, muitos países ocidentais, especialmente na América Latina, fizeram o contrário. Aumentaram impostos, fecharam as suas economias, criaram barreiras ao comércio internacional. É só ver o exemplo do Vale dos Sinos, no sul do Brasil. Era um dos maiores centros produtores de calçados do mundo. O que aconteceu? Os próprios empresários brasileiros começaram a levar suas fábricas para a China, para depois exportar os sapatos de volta para o Brasil. Por quê? Porque aqui a gente tinha e ainda tem IPI, ICMS, impostos sobre produto, encargos trabalhistas exorbitantes, enquanto lá fora os custos são muito menores. É o caminho para a miséria. Eles entenderam o jogo e começaram a subir. Nós fizemos o contrário. O capitalismo é um sistema que tende a equalizar oportunidades, premiando quem está disposto a trabalhar mais e fazer sacrifícios. O Ocidente começou a sentir desconforto com isso, e daí surgem os movimentos conservadores que dizem: vamos parar a imigração, estão tirando os nossos empregos. Mas a verdade é que o mundo estava em ritmo de progresso alucinante, caminhando para a prosperidade. Para toda a espécie humana, um mundo integrado, sem fronteiras, de repente começou um recuo. Por quê? Porque enquanto a Ásia adotava receitas capitalistas, nós voltamos para o caminho oposto. Tentamos criar um estado de bem-estar social antes de enriquecer o país. Queremos viver como europeus sem ter a produtividade europeia. É por isso que a gente está vendo uma onda conservadora varrendo o mundo. As pessoas estão desesperadamente buscando alguém que proteja os seus empregos, que abra a economia, que reduza impostos, que diminua a arbitrariedade do governo nos negócios. E a democracia começa a balançar. As pessoas taxam umas às outras de radicais, quando na verdade o radicalismo está em manter um sistema que claramente não funciona. Qual é a saída para o Brasil? A gente pode ser a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, a segurança digital de um planeta cada vez mais conectado. Pensa no seguinte: a gente é o 4º maior mercado de penetração digital do mundo, e esses dispositivos que a gente carrega com a gente consomem muito mais energia do que a economia antiga. Quem vai construir os centros de processamento de dados que usam tanta energia? Quem tiver energia limpa, barata. E esse alguém pode ser o Brasil. O caminho da prosperidade é conhecido. Todo mundo sabe qual que é, menos o continente perdido da Atlântida, a América Latina, que continua se auto-sabotando e se automutilando por despreparo, por ignorância. A escolha é nossa. A gente pode continuar seguindo o mesmo modelo econômico falido das últimas décadas, ou a gente pode mudar o rumo. A gente pode ser a próxima Atlântida, um continente que afundou e desapareceu, ou podemos ser a próxima potência econômica global. E eu deixo uma reflexão final para vocês. Qual Brasil queremos ser nos próximos 50 anos? O Brasil que finalmente assumiu o seu lugar entre as grandes potências mundiais, ou o Brasil que continua repetindo os mesmos erros e condenando gerações futuras à estagnação? A resposta
Não vai vir de Brasília. A resposta vem de cada um de nós, das decisões que a gente toma, das pessoas que a gente elege, das políticas que a gente apoia. O futuro, ele não tá escrito, ele tá nas nossas mãos. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme pra mim. Obrigada por assistir até aqui. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com seus amigos, com a família e me conta nos comentários. Você acredita que o Brasil pode mudar de rumo? O que você faria para tirar o nosso país do continente perdido? Nos vemos no próximo vídeo.